Fala, nação brasileira, bem-vindo ao canal Cruzado de Direita. E hoje tem até um mascote aí na transição dos vídeos. Espero que vocês gostem. Vamos reagir ao vídeo, muita coisa boa. Mendonça firme e forte na reunião com o Fachin. Nosso presidente Bolsonaro está querendo ter um encontro com o conselheiro de Trump. A OAB apareceu para chutar cachorro morto. E Toffoli volta a aparecer no cenário da política suja brasileira. Embora o foco não é ele agora, mas bom deixar bem claro que tá todo mundo de olho nele também. Vamos assistir o vídeo, no final a gente volta para comentar, beleza? Essa aqui é nova para mim e vai ser nova para você também. Mas vamos lá. É curioso como até os covardes, quando sentem o cheiro do sangue dos seus predadores, de repente se enchem de coragem e partem para cima. Eu estou falando dessa vez de alguém que agiu como covarde, de uma entidade que foi covarde, foi cúmplice de tudo o que aconteceu no Brasil, está sentindo o cheiro do sangue ali do ditador da toga e agora quer se levantar como uma também defensora das liberdades e da Constituição. Eu me refiro à OAB. O presidente da OAB, o Simonetti, durante um discurso, falou algo que chocou boa parte do Brasil. OAB que sempre apoiou tudo que o Alexandre de Moraes fez. Lambia a bota dele, lambia o sapato, virou o capacho do Alexandre de Moraes, mesmo quando advogados estavam sofrendo busca e apreensão por defender seus clientes. A OAB é uma entidade que se acovardou no momento que o Brasil mais precisava. Mas agora que estão sentindo o Alexandre de Moraes fraco e vendo que até os colegas do STF não querem defendê-lo, pediram o fim do inquérito da fake news. Sério, pediram o fim do inquérito das fake news. Presta atenção. E decidirá sobre eventuais providências institucionais. Presidente da OAB, isso aqui. A advocacia não será obstáculo à justiça, mas também não permitirá que a justiça se afaste das garantias constitucionais. Informo ainda que a diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os presidentes das 27 seccionais aqui presentes estarão hoje, às 19h30, em audiência com o ministro Edson Fachin. Debateremos o pedido de arquivamento do inquérito das fake news. Vocês vão debater o quê? Às 19h30, em audiência com o ministro Edson Fachin. Debateremos o pedido de arquivamento do inquérito das fake news. Peraí, mas vocês não defenderam o inquérito das fake news, dizendo que era um inquérito que até salvou a democracia, agora vocês vão pedir pelo arquivamento. O que mudou? Será que é só porque o Alexandre de Moraes está fraco agora? A revisão do trecho da Resolução 591 do Conselho Nacional de Justiça, que restringe sustentações orais e prejudica a advocacia. Agora vocês vão defender a sustentação oral, né? E também o momento institucional que o Brasil atravessa. Lembrando que os prisioneiros do 8 de janeiro tiveram que gravar um vídeo de sustentação oral e enviar, que nunca foi assistido por esse pessoal. Meus colegas, minhas colegas, jamais podemos esquecer que a prioridade da ordem é a defesa das prerrogativas da advocacia e das garantias constitucionais dos cidadãos. Quantos advogados foram perseguidos? Chiquini sendo perseguido. Advogados do 8 de janeiro. Vocês não falaram nada. Mas agora é o momento. Mas tudo bem, junte-se a nós, não tem problema não. Não permitiremos que a nossa missão seja capturada por narrativas políticas, especialmente em ano eleitoral. A OAB não pertence a projetos de poder, a OAB pertence à advocacia e à Constituição. O momento... Por que vocês nunca defenderam ela quando o Moraes estava rasgando página por página? Não permite bravatas. Não permite lacrações. Não permite irresponsabilidades. Muito menos permite que temas institucionais sejam sequestrados pelo debate político. Mas permite covardia, permite letargia, inação. Mas tudo bem, eu não vou continuar nessa linha. O importante é que agora que vocês estão sentindo o cheiro de sangue, tudo bem vocês quererem demonstrar coragem nesse momento. Eu acho isso ótimo, a gente precisa disso. Mas não basta ficar só no discurso, tem que ir para cima. Nós estamos falando de um inquérito que vai fazer quantos anos agora? 7 anos, vai fazer 7 anos. Um inquérito que colocou centenas de pessoas, destruiu centenas de vidas. Tudo bem, conversa lá com o Fachin. Fachin, que inclusive não conseguiu nem fazer como é que fala? O código de ética, né? Nem isso ele conseguiu fazer como presidente. Conversa com ele lá.
Vê se vocês conseguem aí arquivar o inquérito das fake news. A gente começa por Brasília, fora da agenda oficial. O presidente do STF, Luiz Edson Fachin, se encontra com o relator das investigações do Banco Master, o ministro André Mendonça, para discutir o caso. Repórter Janaína Camelo, direto de Brasília. O magistrado que comanda a corte quer ajudar o gabinete do colega ou existe mais algum bastidor nessa história que você já apurou? Bem-vinda, boa noite para você. Muito boa noite para você, Tiago, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. Olha só, Tiago, desde quando os impactos dessa investigação do Banco Master no STF, impactos no STF, vem avançando, o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, viu a necessidade de conversar com os ministros. E é o que ele tem feito, Tiago. Então, ontem foi a vez do ministro André Mendonça, que é o relator desse caso. E nessa reunião, o ministro Edson Fachin, ele propôs ao ministro André Mendonça, ofereceu a ele um reforço administrativo para lidar com todo o volume de processos do gabinete. Porque, Tiago, desde quando esse caso caiu nas mãos do ministro André Mendonça, foi por sorteio, né? Lembrando, depois que o ministro Dias Toffoli foi retirado ali da relatoria do caso, veio essa preocupação no gabinete. Como que o gabinete ia conseguir dar conta de um processo desse tamanho, já que já estava ali lidando com outro caso muito grande, que é o caso da fraude do INSS, no qual o ministro André Mendonça também é relator. Então veio essa proposta do ministro Edson Fachin e esse reforço administrativo vai ser cedendo servidores para o gabinete do ministro André Mendonça, dar conta então de todo esse volume de processos. Agora, Tiago, o caso do Banco Master também foi tratado ontem com o ministro Edson Fachin e com a OAB, porque ele teve uma reunião com o presidente da OAB, Beto Simonetti, também com presidentes dos conselhos seccionais, previamente para tratar sobre aquela questão de inquéritos perpétuos, né, que na semana passada, mês passado, na verdade, a OAB entrou com pedido aqui no STF para que essas investigações sejam concluídas, em especial o inquérito das fake news, e aproveitaram também, trataram sobre o caso Master. Segundo a OAB, eles defenderam nessa reunião a apuração rigorosa dos fatos envolvendo qualquer autoridade do âmbito da investigação da Operação Compliance Zero. E também pediram acesso às provas. A OAB, o presidente da OAB, Beto Simonetti, pediu uma audiência com o ministro André Mendonça, o que deve acontecer na semana que vem, para tentar ter acesso integral a essas provas. Segundo ele, por quê? Porque o que está sendo apurado, a sociedade precisa saber quem são os envolvidos, como é que está, qual o andar da carruagem dessa investigação. Essa audiência, então, vai acontecer deve acontecer na semana que vem. Tiago. Bom, Janaína, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre mais declarações que o ministro Fachin deu. Vou chamar as nossas comentaristas, Dora Kramer aqui no nosso telão, a Denise Campos de Toledo também entrando aqui para falar com a gente. Mas por você, Dora, bom, a aproximação e a própria forma como o ministro Luiz Edson Fachin vem tratando esse caso do Banco Master, a tentativa dele amenizar a imagem da corte, não é isso, Dora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Já vou dando boa noite a Denise, boa noite a todos. Pois é, essa conversa de hoje entre os ministros Fachin e André Mendonça não é a primeira. O ministro Fachin vem, e nem é a única, ele vem fazendo essas conversas internas. Hoje a gente viu que ele fez um pronunciamento, tocou no assunto, mas de maneira ainda quase que indireta, né? Porque tudo no Supremo tem uma sensibilidade especial, porque, como se diz, aquilo ali não é a gente trata como colegiado, mas é como se fosse 11 ilhas, 11 Supremos, né? Cada um tem um estilo, e nesse momento em que o ministro Fachin qualifica como de tensão, mas que na verdade é mais que de tensão, é de descrédito. A corte está sob descrédito, e aí isso pega todos. Então, o que você chama de tentativa de amenizar, Tiago, é um pouco mais do que isso, já é um trabalho, a gente pode chamar assim de tentativa, porque ainda não há nada formatado, mas é sim um caminhar para ver como é que a corte sai dessa posição em que ela mesma se colocou, né? De quem é a responsabilidade, isso está muito claro, né? Dos próprios ministros, não todos, mas alguns ministros que acabam
determinados comportamentos, quando são guardados sob a proteção do espírito de corpo, acabam atingindo a instituição como um todo. E esse é o trabalho do ministro Fachin, não só dele, de outros ministros também, para ver como é que se sai dessa história. Quanto ao ministro Mendonça, essa não é, como eu disse, a primeira conversa, não é? Já houve outra ou outras, mas de uma só, pelo menos eu sei, em que o ministro André Mendonça disse ao ministro Fachin o seguinte, com o apoio do Fachin, é bom que se diga, que vai até o fim dessas investigações, quase como se fosse uma missão, até porque ele é muito religioso, tem um pouco desse caráter. O que ele disse ao ministro Fachin tinha até um pouco desse caráter. Então, é preciso combinar essa disposição do ministro André Mendonça com a falta de disposição de outra ala do Supremo que ainda prefere reagir às críticas de maneira bastante agressiva. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, permissão para receber uma visita internacional na semana que vem, um conselheiro do governo dos Estados Unidos. Por isso, nós vamos até Brasília conversar ao vivo com a Paula Cuenca, que traz todas as informações. Paula, diz pra gente, existe algum motivo especial para essa visita? Boa noite para você. Boa noite para você também, César. Para quem nos acompanha, olha, no fim do mês passado, Darren Beattie foi nomeado pelo governo de Donald Trump como conselheiro sênior para políticas em relação ao Brasil. E é justamente nesta função que ele vem até o nosso país. Eu lembro que Darren Beattie é crítico tanto do governo brasileiro quanto do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes. O conselheiro do governo estadunidense também é próximo de Eduardo Bolsonaro, que há um ano já vive nos Estados Unidos. Durante essa passagem pelo Brasil, inclusive, Darren Beattie deve ter um encontro com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Bom, como a passagem de Darren Beattie aqui por Brasília vai acontecer especificamente nos dias 16 e 17 de março, que são segunda e terça-feira da semana que vem, a defesa de Jair Bolsonaro solicitou que Moraes abra uma exceção para que então o conselheiro possa visitar Jair Bolsonaro na Papudinha, onde o ex-presidente cumpre pena. Isso porque os dias em que o conselheiro estará aqui em Brasília não são dias de visita ali na unidade penitenciária. Além disso, a defesa também solicitou que um intérprete possa acompanhar o conselheiro estadunidense nessa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes não tem um prazo específico para responder esta solicitação dos advogados de Jair Bolsonaro. César. A Polícia Federal, ela encurralou o Toffoli. Quebras de sigilo apontam para crimes financeiros. A Polícia Federal está fechando um cerco sobre o ministro Dias Toffoli e não vai sobrar pedra sobre pedra. A investigação do caso Master está avançando com quebras de sigilo em fundos ligados ao resort Itaiaiá e existe uma expectativa da Polícia Federal de que as transações do Toffoli apareçam nesses dados. Eu vou explicar para você agora, com base nessa reportagem aqui de hoje, que saiu na Folha de São Paulo. Acompanha aí comigo, vou jogar aqui na tela para você. Polícia Federal suspeita de crime financeiro e avança sobre resort ligado a Toffoli com quebras de sigilo. Lê aqui comigo, A Polícia Federal suspeita de crimes financeiros em fundos ligados ao resort Itaiaiá, do qual uma empresa da família do ministro Dias Toffoli foi sócia, e pretende avançar nas investigações com análises de quebras de sigilo e identificação de eventuais irregularidades. E olha aqui o que a reportagem diz sobre o Toffoli. O integrante do STF não é investigado pela Polícia Federal, mas há expectativa na corporação de que transações relacionadas a ele e a sua família apareçam entre os dados coletados. Gente, isso aqui é conversa para boi dormir. Toffoli é, sim, claramente, para todos os efeitos, o investigado. E qual que é o alvo principal? É o Fundo Arlen. Esse Fundo Arlen, ele comprou a participação da empresa Maridit, empresa da família Toffoli, lembra? Maridit, de Marília, DT de Dias Toffoli. Maridit comprou a participação da família Toffoli no resort Itaiaiá por 35 milhões de reais. Mas o Arlen, ele não é um fundo qualquer. Ele faz parte ali da teia fraudulenta do Banco Master. E sabe quem que é cotista no Arlen? O Fundo Leal. E quem que é o cotista do Fundo Leal? É o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, que foi preso recentemente pelo ministro André Mendonça dentro desse escândalo do Master. Então a gente tem o seguinte, Toffoli vendeu a participação dele no resort para um fundo controlado
pelo cunhado do chefe da organização criminosa, esse mesmo cunhado preso no escândalo, e recebeu 35 milhões de reais por isso. A Polícia Federal ela vai quebrar o sigilo desses fundos, vai pedir relatórios de inteligência financeira ao COAF sobre transações suspeitas. E quando fizer isso, as transações do Toffoli vão aparecer. Porque a reportagem diz claramente isso. Olha aqui, ó, gente. Como a Polícia Federal apura crimes financeiros nas investigações relacionadas ao Master, integrantes da corporação veem como inevitável a necessidade dessas quebras de sigilo que, por consequência, chegarão a transações ligadas a Toffoli. Gente, inevitável. As quebras vão chegar de Toffoli. E se a Polícia Federal encontrar irregularidades, hein? E a reportagem aqui também explica, ó. Caso entenda que há suspeitas de irregularidades e necessidade de investigar Toffoli por alguma movimentação de recursos, a Polícia Federal terá que enviar um documento apontando os achados ao atual relator dos inquéritos do Supremo, o ministro André Mendonça. Ou seja, se houver crime, vai para André Mendonça. E Mendonça já deixou muito claro, ele vai investigar, doa a quem doer. E o que ninguém fala, mas todo mundo quer saber, gente. Todo mundo quer saber, e esse é o ponto mais central. Não é sobre a venda do Tayaya pro Master. Mas não é sobre tudo isso que você falou. Aí também tem indícios de crimes. Mas o ponto central não é esse. O ponto central é sobre a compra do Tayaya pelo Toffoli. De onde que veio tanto dinheiro? De onde? Será que, como o João Alves, lá nos anões de orçamento, Toffoli vai dizer que ele ganhou na loteria mais de 100 vezes? Toffoli está sendo encurralado. Vendeu participação societária para empresa integrante da teia criminosa, recebeu 35 milhões, PF vai quebrar sigilo, transações vão aparecer, ninguém sabe de onde veio tanto dinheiro. Quando quebrar o sigilo da Marit, vai aparecer o dinheiro entrando na Marit, vai se ver de onde veio e para onde foi. Meu amigo, e se houver crime, vai para Mendonça investigar. O cerco está se fechando. Meus amigos, me diga aí o que é que vocês acharam deste vídeo. Se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Que momento que a gente está vivendo nesse país. Embora pareça estamos dando murro em ponta de faca, mas as coisas estão caminhando. A gente nunca participou de um Brasil que questionava, que buscava entender de política. Eu mesmo mudei muito, principalmente com a surgida de Jair Messias Bolsonaro, né, que foi o divisor de água, para abrir os nossos olhos, principalmente muita gente aqui do Nordeste, embora o Nordeste ainda em massa apoie esse desgoverno, mas aqui no Nordeste tem muita gente com visão, muita gente que acordou e busca entender, né? Não tem como também não entender num governo que a gente vive com tanta miséria, tanta destruição. Lula já perdeu os escrúpulos, os ministros do Supremo também, um legislativo também, Paulo Gonet, todo mundo envolvido em tomando champanhe com o Bocaro, um lixo. É uma coisa nojenta que o brasileiro não está aguentando mais. Você acha que Alexandre de Moraes vai liberar que nosso presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, a gente fala nosso presidente pelo carinho, né, vai ter a visita aí do conselheiro de Trump? Claro que não, sabe que isso não vai acontecer. Sabe que isso não vai acontecer. Mas é isso aí, né? Um recado que eu mando para Mendonça é que ele não perca as suas convicções, os seus princípios. Mendonça, ele é um homem de Deus e agora ele está passando por provas. E nem todos vencem as provas. Então, a gente de cá tem que orar bastante pela vida de Mendonça, para que Deus dê força a ele, para que ele não venha se desviar no caminho. É uma pressão muito grande. Agora ele estava na reunião com o presidente do Supremo. Então, já deve vir pressão daí, né? Espero que ele continue mantendo, até porque ele não está fazendo nada de errado. Hoje a mídia está em cima, né? Podemos ver aí até os oportunos da OAB se manifestaram. Chutar cachorro morto é fácil. Agora que o cachorro morreu, vamos chutar. Fácil. Mas quando ele precisava se posicionar, eles não se posicionaram. Agora é fácil, né? Agora é fácil a Globo aparecer,
Agora é fácil CNN. CNN um pouco mais coerente, né? Petrópolis, estão indo para cima com peso, Band, SBT, porque o negócio não tem como disfarçar. Chegou a uma proporção que não tem como disfarçar o que está acontecendo no Brasil. Então Deus acima de tudo, e vamos na fé que vai dar tudo certo. Eh, Sempre quando há injustiça aí, o que está acontecendo hoje com o Jair Messias Bolsonaro é uma grande injustiça, Deus se levanta. Pode observar, Jair Messias está caladinho lá, preso, e Deus está se levantando. Então é isso aí, deixe seu like, escreva no comentário aí, sua opinião é muito importante, eu curto, eu respondo os comentários aqui, eu faço questão de estar dando atenção a cada um de vocês. Se você puder ajudar o canal com Pix, 1 centavo, 2, 3, para ajudar o canal a comprar um microfone melhor, uma câmera melhor, para eu poder criar vídeos de qualidade para vocês. Mas a gente não pode deixar de fazer, porque tem um aparelho mais humilde. Temos que começar, né? E Deus dá a direção. Um forte abraço, até o próximo vídeo.